Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos. Segundo avança o Jornal de Notícias, a Câmara de Gondomar utilizou indevidamente os dinheiros dos fundos comunitários através de faturas falsas durante a liderança de Valentim Loureiro. A autarquia foi condenada a devolver 11 milhões de euros e obrigada a suspender todos os projetos em curso. Em causa está a construção da ETAR e do Rio Ferreira e partes da rede de saneamento do Concelho de Gondomar entre 1996 e 2001. Pelo caminho ficarão projetos como parques urbanos e o terminal de cruzeiros no Douro. Ouvido pelo mesmo jornal, o sucessor de Valentim Loureiro e atual presidente da Câmara revelou que vai recorrer da decisão para o Supremo Tribunal de Justiça. Os trabalhadores das empresas de segurança privada iniciaram nesta madrugada uma greve de 2 dias contra a redução do valor do trabalho extraordinário e noturno e a criação de banco de horas. O secretário dos Trabalhadores, em declarações à Lusa, disse que após 3 anos de negociação do contrato coletivo de trabalho, chegou a uma situação de impasse porque as empresas do setor querem que os trabalhadores abdiquem de várias matérias que estão atualmente consignadas no contrato. Durante os 2 dias de paralisação, os trabalhadores e os sindicalistas vão manter-se em piqué de greve junto às principais empresas de Lessa, do Balio e Lisboa. A FENPROF vai exigir ao Ministério da Educação que divulgue os custos de realização da prova de avaliação dos docentes. Caso não seja bem sucedida, equaciona recorrer ao Parlamento e ao Tribunal de Contas. Em comunicado, o sindicato classifica de má gestão dos recursos públicos e de má distribuição dos mais de 1.500 professores que fazem a prova, bem como os docentes vigilantes. A FENPROF afirma ainda que está em causa um flagrante desrespeito pelas escolas. E agora é hora de passarmos para os comentários de Narciso Miranda. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Vamos começar com o nosso primeiro tema relativamente à queda do avião da Germanwings, da A320. Queria perguntar que, depois de muitas especulações, na sua opinião, qual é a causa efetiva da queda deste avião? Olha, a última notícia que saiu hoje de manhã, e já é uma notícia muito credível, porque é uma notícia do procurador de Marselha que está a investigar o processo, é uma notícia arrepiante. É uma notícia, espero que não esteja a transmitir em primeira mão, ela foi divulgada há cerca de meia hora, é uma notícia que nos deixa aterrorizados. Porque nós sabemos que há muitos fundamentalistas, que há muita gente esquizofrénica, diria doente, loucos, completamente loucos, mas à medida que aparece um eventual louco, esquizofrénico, capaz de fazer o que este fez, com um avião nas suas mãos e com aquela gente toda dependente das suas eventuais loucuras, aterroriza-nos e deixa-nos muito preocupados. A notícia qual é? É que o copiloto, o homem que ficou sozinho no cockpit do avião, foi ele que voluntariamente praticou um ato suicida. Foi ele que carregou no botão do aparelho para que o aparelho aterrasse a grande velocidade e, em consequência, aconteceu aquilo que aconteceu. Aqui está a explicação, pelo menos na ótica do procurador que está a investigar o processo, das razões que estavam a perturbar muita gente, que sustentavam aquela situação do outro companheiro dele, do outro copiloto, que ficou cá fora. Saiu da cabine, provavelmente veio ao WC, por uma necessidade fisiológica, não se sabe, e quando tentou regressar ao seu local de trabalho, tinha a porta fechada, tinha a porta trancada. Dizem até que ele ainda tentou arrombar a porta. Ora, foi neste período de tempo que o outro, pelos vistos, carregou nos botões para que o avião aterrasse e aterrou daquela forma trágica. E, para além da tragédia, para além deste sofrimento, para além
desta situação catastrófica que está a mobilizar as atenções do mundo, eu questiono-me como é que é possível um homem fazer isto, um homem praticar um ato deste. Porque isto é um ato de loucura. Acha que é possível fazer despistes psicológicos relativamente aos pilotos antes de pegarem no avião? Eu acho que é possível, pelo menos uma coisa. Eu acho que tem que haver um grau de exigência muito maior na seleção deste tipo de pessoas. Eu não estou a fazer sequer uma crítica, porque é matéria que eu não domino muito bem. E pior que isso, eu acho que é tão difícil, mesmo tomando em consideração aquilo que estou a dizer, que eu sou daqueles que consideram que o ser humano é um mistério. Todos nós somos um mistério. Sempre que me aparece uma pessoa com uma convicção muito profunda, dizendo, se eu for confrontado com esta situação, eu atuo desta maneira, eu reajo logo dizendo, não atuo nada. É melhor é não dizer nada. Nós somos um mistério e cada vez há mais mistérios nos seres humanos. Portanto, desculpe, eu continuo a não perceber como é que uma pessoa, com um avião nas suas mãos, com 150 pessoas, praticam este ato de loucura. É que não é o ato de loucura de se suicidar, de se matar a ele próprio. Isso já é por si só um ato de loucura. A confirmar mas a loucura é muito maior que está a dizer, não será já a primeira vez que isso acontece? Não, claro que não é a primeira vez que acontece. Infelizmente, isto não é a primeira vez que acontece. Existem estes atos de loucura. Claro que isto agora não vale a pena eu continuar a comentar, porque o ato é terrível, o ato provoca-nos calafrios a todos nós, mas isso agora vai dar muito diálogo, muito debate, e agora vão ser avaliadas outras circunstâncias, designadamente as circunstâncias de ordem psicológica que poderão ter conduzido a que um homem tenha cometido esta loucura. Mas parece-me que esta notícia é confirmada, pelo menos é uma notícia já muito credível, já muito bem sustentada por quem tem a responsabilidade de investigar. E um procurador, neste caso o procurador de Marselha, não poderia lançar uma notícia destas assim de ânimo leve. Portanto, tem grande perspectiva de fundamentação, de ser verdadeira e de estar fundamentada. Que tipo de acompanhamento é que acha que devem ter agora os familiares depois desta tragédia? O acompanhamento é muito importante e eu tenho a certeza que está a ser feito. Claro que o acompanhamento suaviza um pouco a dor profunda, a angústia, o desespero de toda aquela gente. Eu imagino que é... Também aqui o ser humano é um mistério, cada um reage à sua maneira. Mas eu, mesmo considerando que cada um reage à sua maneira, eu imagino o profundo sofrimento poderá levar até muitas pessoas à loucura, que viram, quando menos se esperava, os seus familiares desaparecerem desta maneira. Repare, são artistas, são miúdos das escolas, professores, são crianças, parece que estavam duas crianças, e que de um momento para o outro, em consequência de um ato deslocado, repito, parece que está confirmado que foi um ato deslocado, viram os seus familiares desaparecerem, ainda por cima desaparecerem desta forma trágica e neste sítio complicado, porque para além de desaparecerem, agora ainda há este sofrimento prolongado das pessoas terem aquele desejo de, pelo menos, reparem, pelo menos, encontrarem o corpo do seu familiar. Isto é trágico, de facto. É muito triste isto. Na sua opinião, acha que depois deste acidente, mais um de aviação, faz com que as pessoas fiquem mais, medrosas relativamente à viagem? As pessoas ficam sempre preocupadas. Eu vi, aliás, já antes de ontem, um trabalho feito em Nova Iorque, aliás, transmitido, um debate muito interessante transmitido, em que a questão que se punha se há eventualmente menor segurança nos voos low cost. E pela síntese que eu faço do debate a que assisti é que não. Pelo contrário, o nível de segurança é, em princípio, igual, mas até superior, porque as pessoas têm mais horas de voos, porque os aviões são mais sujeitos a um desgaste significativo, isto é, andam mais tempo no ar e, portanto, são mais avaliados de uma forma mais persistente. Enfim, não vale a pena estar aqui as razões. E isso é uma nota positiva, porque, como sabe, cada vez mais é maior o número de pessoas que fazem viagens aéreas por esta solução de low cost. Portanto, então acha mas que há sempre pessoas não, que ficam com preocupações. Mas não devem ficar receosas de não, fazer viajar de avião continua a ser o meio de transporte mais seguro. Parece um paradoxo.
dizer isto umas horas depois, uns dias depois deste trágico acidente, mas ainda é o meio de transporte mais seguro. Portanto, acho que nós também devemos olhar para isto e analisar estas situações de uma forma muito serena, com as precauções necessárias, com as preocupações necessárias, naturalmente com motivações de receio, de medo para quem viaja, mas com a calma e com a serenidade necessária, porque também não vamos dizer que é o fim do mundo, obviamente. Vamos mudar de tema. Faz esta quinta-feira 5 anos que Pedro Passos Coelho está na liderança do PSD. 5 anos na liderança do PSD e 4 anos a governar. E a questão é, que balanço é que faz? Não é positivo. Eu acho que Passos Coelho, como líder do PSD, até faça um balanço positivo. Porque continuo a pensar, ou continuo a afirmar que Passos Coelho é um homem sério. O facto de eu considerar que ele é sério não quer dizer que eu concordo com ele. Ele é um homem sério, mas que tem um projeto político que eu discordo profundamente. E que foi um desastre para o país, foi mau para o país. Esse sério é em que área? Sabe porque é que eu digo que é sério? Porque nós vivemos num universo da vida política e de políticos que são pouco sérios. Mesmo parecendo pessoas sérias, são pouco sérios. É muito difícil encontrar uma pessoa razoavelmente séria a fazer política em Portugal. A fazer política partidária em Portugal. E, portanto, neste patamar baixo, o Passos Coelho sobressai um pouco. Quer dizer, é dos políticos mais sérios que têm surgido. Agora, tem um projeto que eu discordo profundamente, que é um projeto excessivamente liberal. Um projeto, até diria, neoliberal. É um projeto com enorme insensibilidade social. É um projeto que tem demonstrado ao longo dos tempos que é sustentado mais em estatísticas, em números, do que propriamente nas pessoas. Sabe que nós, quando falamos nas políticas e quando falamos nos objetivos do nosso projeto político, temos de ter uma questão central, que é decisiva, que condiciona tudo, que é as pessoas. Não interessa governar para as estatísticas, não interessa governar para os números, não interessa governar exclusivamente para os déficits, para as dívidas, porque há mais vida para além da dívida, há mais vida para além dos déficits, há mais vida para além dos orçamentos. Está a falar e esta vida é a vida das pessoas. De claro, é a vida das pessoas, está em causa. Repare, passados 4 anos do governo liderado por Passos Coelho, as famílias estão mais pobres. As empresas estão mais perto das insolvências. Os jovens continuam a sair centenas de jovens para o estrangeiro. Não têm futuro de vida, não têm emprego. As famílias investiram tudo nos jovens. Investiram tudo, porque hoje é muito difícil sustentar os custos de um curso superior, de um curso médio. Portanto, as famílias sacrificaram-se ao criar todas as condições, eu diria, melhores condições aos seus filhos do que aquelas que eles tiveram, eles, os pais, as pessoas da minha geração. E para quê? Esses jovens chegam ao fim dos cursos, que são muitos deles autênticos talentos, são pessoas altamente criativas, com uma capacidade de imaginação extraordinária, não têm soluções no país, não têm soluções na sua comunidade, na sua terra. Portanto, têm que sair. Abandonam a sua comunidade, abandonam a sua terra, o seu país e abandonam a sua família. E isto provoca um custo acrescido, porque isto ajuda a destruturar as famílias, ajuda a esfrangalhar as famílias e, portanto, isto é um custo que vai, já é um custo pesado agora, mas a médio prazo vai ter custos muito mais elevados, porque a família é o elemento essencial de uma sociedade. Por outro lado, o desemprego. Há pessoas hoje que passam mal, vivem mal. Os focos de pobreza, os focos de fome. Portanto, há aqui alguma insensibilidade social do governo de Passos Coelho e, naturalmente, da sua equipe. Portanto, como vê, uma coisa é uma pessoa ser estruturalmente séria, que eu acho que o Passos Coelho, de facto, é um homem sério, outra coisa é ter um projeto desajustado, um projeto inadequado às circunstâncias e um projeto que não tem como centro de todas as atenções as pessoas, as famílias, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. E, portanto, um projeto destes cria problemas muito graves em termos de futuro. Claro que tem pessoas que estão lá em casa estão a dizer assim, então como é que um homem que mostra uma insensibilidade social se pode dizer sério? Eu estou a falar em seriedade noutra perspectiva. E, portanto, tomando em consideração até experiências do passado, deste passado mais recente, dos últimos 10, 15 anos. Sabe que a política em Portugal mudou radicalmente nos últimos 10 anos.
e, portanto, degradou-se de uma forma acentuada e continua a degradar-se nestes últimos anos. E eu tenho muita pena. Eu acho que depois de terminar o mandato, aquele político que é, do meu ponto de vista, dos melhores que nós tivemos, que foi António Guterres, a partir da liderança de António Guterres, da liderança do governo do país e também do Partido Socialista, a partir daí foi sempre a degradar-se. Foi sempre numa degradação constante, até que hoje estamos num período muito difícil em que as pessoas já não acreditam nos partidos, não acreditam na política, não acreditam nos políticos. As pessoas não acreditam mesmo nos políticos e também não acreditam nos partidos. Porque, repare, as pessoas têm razão. Repare, apareceu hoje, foi entrevistado ontem e hoje, as primeiras entrevistas do primeiro candidato formalmente assumido, o Henrique Neto. O Henrique Neto é um homem do Partido Socialista. A reação espontânea do líder do Partido Socialista, a primeira reação que teve relativamente ao lançamento desta candidatura, que é um ato cívico, é um direito, gosta ou não se gosta, considera-se ou não se considera uma boa candidatura, considera-se ou não considera um ato correto de cidadania, aliás é uma decisão pessoal do Henrique Neto. Um líder de um partido com a importância do Partido Socialista não pode dizer estou um pouco interessado nisso. Quer dizer, estou um pouco interessado, uma pessoa que diz estou um pouco interessado numa candidatura dessas, equivale a dizer, eu acho que ele não quis dizer isto, mas tem que ter cuidado. Mas achou mal ele ter respondido dessa forma? Não, achei muito mal. Eu não achei mal, achei muito mal que o António Costa tenha respondido desta maneira, que é um sinal de desprezo pela cidadania, de desprezo pelo direito individual dos cidadãos, pelo desprezo perante uma pessoa, mesmo que não se goste dele. Acho que um líder de um partido não pode dizer isto, porque ao dizer isto está a demonstrar desprezo pela cidadania, está a demonstrar desprezo pela participação dos cidadãos na atividade cívica. Quanto mais participação dos cidadãos, melhor. Desde que o Henrique Neto não venha para o debate público desqualificar a democracia e desqualificar o processo de candidaturas para Presidente da República, é um contributo, mesmo que não se goste dela, é um contributo, quer queiramos, quer não, positivo, e nem sequer estou a dizer com isto que estou a admitir que o Henrique Neto vai ganhar as eleições. Pelo contrário, não sei se vai ter 1%, se vai ter 2%, se vai ter 3%, se vai ter 5%. Eu não estou nada interessado relativamente a este resultado das eleições. Estou a dizer apenas que, do ponto de vista pedagógico, é positivo que um cidadão tenha o ato de coragem de dizer eu estou aqui para contribuir para a qualificação do debate, apresentando-me como candidato a Presidente da República. Nem sequer sei se ele vai ser candidato, porque ele tem que primeiro arranjar as 7.500 assinaturas. Antes de desenvolver ainda mais esse tema, eu gostaria de voltar ao anterior, ao Pedro Passos Coelho e à sua liderança sim. no PSD durante estes 5 anos. Como esteve a dizer que para si o seu balanço não é o mais positivo. Do ponto de vista do governante não é positivo. Eu gostaria de saber a sua opinião se tiver, com o Estado que o Governo estava, quando o Pedro Passos Coelho assumiu, gostaria de saber se fosse outro líder ou outro partido teria tomado as mesmas atitudes ou não? Essa é que é a grande questão. Essa é que é a grande questão. E eu felicito-a por ter tido este sentido de oportunidade. Às vezes nós pomos dúvidas relativamente aos nossos jovens. Está a ver uma jovem que coloca a questão de fundo. Essa é uma questão de fundo. E vou-lhe dizer mais. Você vai em outras televisões concorrentes, canal aberto, com grandes audiências, e raramente se escute esse problema. Os nossos analistas, os nossos comentadores passam depressa, esquecem-se muito depressa do que aconteceu ontem e do que foi a opinião que eles tiveram ontem sobre o mesmo assunto. Eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas que qualquer outro governo fizesse muito melhor, sobretudo em termos do controle da despesa pública e sobretudo em termos da redução do déficit. O que eu acho que era possível fazer melhor, que Passos Coelho, era nas políticas de ordem social. Mesmo que nós chegássemos ao dia 2 com umas décimas acima daquilo que é hoje o déficit, valeria a pena. Valeria a pena. Desde que isso fosse não para gravar a despesa pública em atos inúteis, mas desde que se gastasse um pouquinho mais, essas tais décimas na nossa dívida, é investimento social, é investimento nas pessoas, a fomentar a criação de emprego, eu acho que valia a pena. Portanto, eu tenho dúvidas se era possível fazer melhor.
Eu tenho a certeza que não era possível evitarmos a austeridade. Tenho a certeza que tínhamos de fazer a austeridade. Mas mais controlada, mais moderada e, sobretudo, mais a pensar nas pessoas. As pessoas têm que ser o centro de tudo. Portanto, a sua pergunta é muito inteligente. Tenho, sinceramente, dúvidas. E termino com esta nota. Repare, quando Passos Coelho tomou conta da liderança do país, nós já estávamos com medidas de austeridade do último governo liderado pelo José Sócrates, governo do Partido Socialista. O José Sócrates governou bem, globalmente bem, não posso dizer bem, eu fui sempre um crítico, governou razoavelmente bem no primeiro mandato, excepto numa coisa. No primeiro mandato que tem maioria foi arrogante, autoritário, dono da verdade e deu os mesmos sinais de desprezo dos atos de cidadania, do contraditório, de opiniões diferentes que o António Costa já deu com a apresentação, com o aparecimento do Henrique Neto. Isso é muito mau. Mas no segundo mandato do José Sócrates, aqueles 2 anos do segundo mandato, já sem maioria absoluta, de facto cometeu muitos erros e esses erros também condicionaram quem veio a seguir. Mesmo assim, eu considero que Passos Coelho tem nota positiva como líder do PSD, mas não pode ter nota positiva como líder do governo. As promessas... Mesmo considerando que se fosse para lá outro não faria muito melhor. Mas as promessas que fez em campanha, essa nada corresponderam. Essa é outra grande questão, é que o Passos Coelho mentiu e não teve a coragem de dizer, eu enganei-me. Devia ter dito. Devia ter dito porque quando um político se engana, ele deve dizer. Porque um político tem as mesmas fragilidades que outro cidadão. Mas tendo em conta que o mais provável seria dizer eu não sabia, desconhecia, ocultaram, faz sentido ainda nos dias de hoje fazer campanha, prometerem coisas que provavelmente não sabem se vão ser viáveis ou não? Tem que dizer a verdade, mas também lhe vou dizer uma coisa, a experiência diz-me, não quer dizer que eu defenda isso, mas a experiência diz-me que a mentira ainda influencia muito o cidadão nas campanhas, nas câmaras aconteceu isso. Mente-se, esconde-se a realidade, esconde-se a dívida e os cidadãos vão na onda. Portanto, também não podemos só responsabilizar os políticos. Eu acho que as pessoas também têm que ser mais exigentes. De que forma é que as pessoas podem ser mais exigentes? Não, têm que se interessar mais pela vida cívica, pela vida política, não podem delegar nos outros, não podem ficar em casa. Têm que estudar mais os assuntos e quando têm dúvidas, perguntam. E, portanto, quando se vai a uma eleição, o voto é um ato muito importante. É o instrumento mais importante que o cidadão tem à sua disposição. Sabe que o voto vale o mesmo para a pessoa mais rica, para o grande empresário, para o grande intelectual e tem exatamente o mesmo valor para a pessoa que passa fome, que está desempregada, que é o pé descalço. O voto tem o mesmo valor. E eu acho que as pessoas não têm sabido usar esta arma. Não têm sabido usar o voto como um instrumento que eles podem usar, que ninguém lhes pode retirar esse direito, que eles podem usar para definir um bocado o seu futuro. Ou para contribuir para a definição daquilo que vai ser o seu futuro. Ou, sobretudo, o futuro dos seus filhos e dos seus netos. Eu acho que as pessoas também são um bocado culpadas por isso. Alheiam-se muito. Nós estamos num país um bocadinho anémico. Está um bocado tudo anestesiado. Reparem, eu agora vim aqui para o programa. Isto não tem nada a ver com o país, mas tem a ver com as pequenas coisas. Vim para o programa. E passei ali na parte sul de Matosinhos. Ali mesmo no coração de Matosinhos. Chamada está mesmo ligado ao Porto, na área metade na Matosinhos Sul. Matosinhos Sul. E abriu hoje um centro comercial, não vou dizer o nome para não fazer publicidade. Abriu hoje um centro comercial. E eu até escrevi uma mensagem assim, já está. O centro comercial tal abriu hoje as suas portas. Exatamente no sítio onde estava uma das peças mais importantes da arqueologia industrial, da nossa indústria conserveira, a Guarda Exportadora e Rainha do Sado. Que há 15 anos foi considerado um património de interesse histórico e cultural. Há 2 anos uma máquina chegou lá e arrasou aquilo tudo. E eu disse hoje, onde estava uma peça da nossa história, faz parte da memória coletiva. Não é só dos matosinhenses, dos cidadãos da área metropolitana do Porto, do país, nem uma pedra ficou. Ora, transportando este exemplo para as eleições, eu acho que as pessoas têm que saber escolher bem, têm que ler os programas, têm que fazer opções corretas, porque o futuro deles depende disso. Portanto, nota final razoavelmente positiva para o líder do PSD, que faz 5 anos que lidera o PSD, não posso dar nota positiva como líder do governo. Tenho a receio do futuro. Se quem vier a seguir vai fazer
melhor. Eu espero que faça melhor. Mas vamos estar atentos. Mas provavelmente dirá que foi deixado o país naquele estado e que também provavelmente terá que ter outros comportamentos. O melhor é dizer já como é que está o país. Quem é candidato a primeiro-ministro deve estudar bem a situação do país. E deve dizer a verdade. Diz, eu sou candidato a primeiro-ministro, mas chamo a atenção que analisei a situação do país, pedi estudos e a radiografia que eu encontrei é esta. Tal. Portanto, meus caros amigos, votem em mim, que eu prometo rigor, responsabilidade e seriedade. Mas a situação é esta. Eu gostava de ver políticos assim. Agora parece que o mercado tem poucos políticos desse género, mas tem alguns. E no Partido Socialista há muitos políticos sérios. Olha, o António José Seguro era um homem estruturalmente sério. Eu acho que hoje é consensual. Eu acho que hoje o que eu estou a dizer é consensual. Eu acho que toda a gente hoje considera que o António... Não vou dizer que foi um erro criar-se processo para a destituição, porque isto é passado, não vale a pena estamos sempre a falar no passado. O líder do Partido Socialista é o António Costa. Ponto final, parágrafo, é ele que vai às eleições e é ele que vai ganhar as eleições e é ele que vai ser o primeiro-ministro e temos que contar com isso. Mas hoje é consensual que o António José Seguro é um dos raros políticos com um grau de seriedade acima da média dos políticos das últimas décadas. E tenho a coragem de fazer esta afirmação. E eu que até sou cada vez mais independente. Pegaremos neste assunto numa próxima oportunidade. E agora uma nota final relativamente ao primeiro candidato assumido de Belém, como estávamos a falar há pouco, o Henrique Neto. Gostaria, de uma forma geral, as expectativas e que possíveis candidatos é que podemos contar depois desta... E eu faço um comentário muito rápido. Em democracia é sempre muito importante que apareçam candidatos fora do sistema. Candidatos que apareçam, que se diferenciem dos candidatos que vão ser suportados ou apoiados pelos partidos do sistema. Ou então, se quiser, do arco da governabilidade. E este é, mesmo sendo um quadro militante do Partido Socialista, ele não está nesse sistema. Ele é muito crítico. Ele é um homem solto, é um homem livre. Independentemente de concordarmos com ele ou não concordarmos, independentemente da bondade das suas intervenções, ele é um homem completamente livre. E isso é positivo para a democracia e é positivo para a cidadania. Agora, independentemente de concordar ou não concordar, que às vezes as pessoas confundem, por estar a dizer isso, aquele já está de acordo com... Não é nada disso. Eu acho que é muito importante este ato individual, de iniciativa individual, do Dr. Henrique Neto. Ponto, parágrafo. Agora, quais as expectativas? Bem, quer dizer, com o sistema, com a partidocracia que está instalada em Portugal, obviamente que os candidatos que surgem à margem do sistema são esmagados no bom sentido, são democraticamente esmagados pelos votos, porque são os candidatos que vão sair do apoio dos partidos do arco do poder, PSD, PS, que a disputa é entre esses. Agora, eu espero que apareçam candidatos com o nível e a categoria de António Guterres à esquerda, de Marcelo Rebelo de Sousa mais à direita, porque num combate eleitoral com candidatos deste nível, que eu tenho dúvidas que eles vão surgir, sobretudo António Guterres, com um homem seríssimo, os Henriques Netos têm um papel muito importante para ajudar à discussão, à clarificação dos projetos das ideias. Portanto, é uma boa candidatura, eu saúdo vivamente, felicito o Henrique Neto por ter tido este ato de coragem, faço exatamente o contrário do que foi a primeira afirmação do António Costa. Quero agradecer os seus comentários aqui no nosso jornal e regressaremos daqui Foi um prazer estar consigo. Olha, e felicito-o porque coloca aqui perguntas muito interessantes, muito oportunas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, bom fim de semana. E agora é hora de passarmos à previsão do estado de tempo para o dia de amanhã, sexta-feira. Podemos contar com o céu em geral muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo na região sul e no interior das regiões norte e centro a partir do meio da manhã. Haverá ainda períodos de chuva fraca no litoral das regiões norte e centro até ao meio da manhã. As temperaturas para a cidade do Porto vão oscilar entre os 11 e 16, Lisboa entre os 13 e os 20 e a cidade de Faro com uma mínima de 12 e uma máxima de 22 graus.
E é o ponto final. Obrigada pela sua companhia. Nós regressamos mais logo. Até lá.